Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito da Princesa Tsuki. Princesa Tsuki, de acordo aqui com a história, eu não vou entrar em muitos detalhes porque daqui a pouco a gente vai fazer isso precisamente, seria um sarcófago que foi desenterrado na Rússia em 1969. Eles abriram esse sarcófago, encontraram ali um líquido desconhecido e dentro desse líquido, imersa nesse líquido, a gente tinha uma mulher. Essa mulher, ela estava em perfeito estado, não parecia ter se decomposto nem um pouquinho, ao contrário do que a gente geralmente espera de uma múmia. Essa mulher, ela era caucasiana, de olhos azuis, e além disso, esse sarcófago, após ficar exposto por algum tempo na vila, foi levado pelos oficiais do governo na época. O sarcófago, então, foi testado. Descobriu-se que o sarcófago teria 800 milhões de anos e que o DNA da mulher corresponderia 100% ao DNA, de acordo com a história, do povo russo. Portanto, esse achado seria uma evidência fortíssima contra a teoria da evolução, de acordo aqui com essa matéria que você pode ler se você quiser. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais detalhe. Então a primeira coisa que a gente se pergunta é: quando que essa história surgiu? Uma busca rápida aqui no Google Trends vai revelar pra gente que a história começa a ser pesquisada em março de 2013, conforme está indicado aqui. Março de 2013 é onde esse termo, que em russo significa Princesa Tsuki, começou a ser pesquisado. Março de 2013 é quando a gente tem essa reportagem aqui em vídeo. Na verdade, é uma reportagem de um segmento de televisão, tem até uma classificação indicativa aqui, que brevemente conta a respeito da história. E além de trazer o depoimento de algumas pessoas que não estão envolvidas diretamente no caso, aqui é só um comentarista comum de assuntos extraterrestres e tal, falando a respeito, mas traz também o depoimento desse cara, a gente vai falar dele daqui a pouco também, supostamente tem relação com o serviço secreto e pode atestar que esse evento em particular aconteceu. Agora, é tentador dizer que isso aqui é o começo, então, o momento em que esse assunto surge na internet e tudo mais, como eu até vi alguns portais de checagem de fatos fazerem, mas não é isso que acontece. Conforme você pode checar nessa página aqui, esse assunto surgiu pela primeira vez em 2002, quando um jornalista de Abakan fica mais ou menos 400 quilômetros da vila onde o sarcófago teria sido encontrado. Esse jornalista chama-se Oleg Kuliskin, acho que a pronúncia é essa, e o Oleg, então, em 2002, publica esse artigo na imprensa local. Esse artigo, a gente tem uma cópia de um trecho desse artigo, eu não achei o artigo por inteiro aqui, e um ano depois, portanto em 2013, esse artigo vai ser publicado na região ali, na vila, propriamente, onde o sarcófago teria sido encontrado. Então o tema ganha alguma repercussão, mas só em 2013 ele é resgatado e finalmente vai, então, parar na internet. O artigo, então, o Oleg menciona um colega dele, anônimo, que seria um coronel aposentado da KGB. Claro, sem fornecer qualquer nome, qualquer informação adicional. Esse colega diz que em setembro de 69, na vila de Razvetik, em Tsuki, um trabalhador encontrou um sarcófago de mármore enterrado a mais de 70 metros de profundidade numa mina de carvão. A mina de carvão estava sob o comando de um cara chamado Alexander Massalagin. Então esse termo aqui é um termo importante. A gente vai falar do Alexander também mais adiante. O sarcófago é levado à superfície, é aberto, encontra esse líquido é azul, rosado, ao mesmo tempo translúcido. Esse líquido rodeava o corpo perfeitamente preservado de uma mulher jovem, branca, de olhos azuis, caucasiana, usando um vestido bem bonito de um material desconhecido. O sarcófago ficou aberto um bom tempo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Os habitantes da vila viram esse sarcófago, observaram tudo mais, porém, os agentes do governo chegam e levam o sarcófago de helicóptero para Novosibirsk. 5 dias depois, então, um professor vai para a vila e informa que os cientistas estimaram a idade da mulher por 800 milhões de anos, verificaram que o DNA era 100% condizente com o DNA do povo russo moderno, conforme está descrito aqui. 2 dias depois, esse assunto ganha as manchetes do jornal local lá da vila, mas rapidamente a vila é tomada por os militares apreendem as cópias do jornal, destroem, matam as pessoas que testemunharam. Em 73, grandes escavações voltariam a ser conduzidas nas proximidades da região. Legal, agora a gente viu como que a história surgiu, esse é basicamente o texto desse artigo aqui. Você pode até depois rodar um OCR para verificar que se trata exatamente da mesma coisa.
E vem a pergunta, será que os testemunhos da época confirmam esses eventos? Será que de fato tem evidências jornalísticas? Lembrando, você pode dizer que qualquer coisa foi apagada pela KGB e usar isso como uma desculpa para qualquer história fantasiosa que você inventar. Mas perceba que se você não apresentar evidências, algum tipo de evidência de que isso aconteceu, você pode usar essa desculpa para sustentar qualquer história fantasiosa que você inventar. Você não pode pegar uma história qualquer e falar, olha, essa história está aqui, só que você não vai conseguir checar ela porque a KGB ou qualquer outro serviço secreto, dependendo de onde a sua história se passar, destruiu todas as provas, tá? Uma história com essas características tem as mesmas propriedades de uma história que eu inventei. Alguma coisa, alguma diferença, alguma coisa palpável tem que existir para que essa história que de fato foi ocultada e tudo mais faça sentido, para que essa história de fato possa ser constatada e possa ser diferenciada de uma pura história de ficção. Mas vamos lá. A gente tem atualmente diversos moradores locais que conhecem a lenda. Isso não é surpresa nenhuma. A gente está lidando com uma história que foi publicada em 2003 na imprensa da região. Então é evidente que eles provavelmente conhecem a lenda. Isso, claro, que gerou alguma conversa, gerou pelo menos um assunto interessante para ser conversado na época. Inclusive tem até um monumento em homenagem a esse achado lá na cidade. Por outro lado, encontrar moradores que lembrem desse negócio acontecendo em 69 é muito mais difícil. A gente tem uma matéria publicada no jornal Kuzbass que procurou checar as pessoas que o Oleg cita. E essa matéria descobriu que de fato tinha uma mina de carvão na cidade. A cidade na época, em 69, tinha 518 habitantes. E em 69, 2 locais na mina, os 4 e 6, locais 4 e 6, estavam em operação. Tinha uma equipe de 70 funcionários e 8 engenheiros trabalhando no local. Presume-se que todos os funcionários sabiam disso, claro, e mais boa parte dos habitantes, porque o sarcófago ficou em exposição das 10 às 3. Uma das testemunhas de Oleg, o Alexander Massaligin, conforme está aqui, foi uma pessoa real de fato, mas ao invés de ser chefe de operações, ele era mecânico de uma das sessões, ele não era chefe de operações. Outra testemunha citada como sendo mineiro, o Alexander Ivanovich Karnalkov, na verdade era um ferreiro. Uma outra pessoa de nome Vladimir Podresnikov, que foi, de acordo com a matéria de TV, dessa vez, essa matéria aqui, apresentado como sendo um geólogo, na verdade ele era um eletricista, e o posto de geólogo sequer existia, não tinha um geólogo de campo, digamos assim, na operação. Essas incongruências fazem a gente questionar a precisão dos dados da matéria do Oleg e do testemunho próprio Podresnikov, porque aparentemente ele está mentindo a respeito do cargo que ele assumia. Todas essas informações são obtidas através de uma consulta, propriamente aos arquivos da época, o que os arquivos da mina registravam. A matéria de televisão também conta com o testemunho de um cara chamado Valery Malevany. Esse cara que eu acabei de mostrar aqui. Esse aqui é o Malevany. Ele é um popular comentarista de assuntos políticos, militares, do serviço secreto russo. Ele fala também de temas obscuros como civilizações extraterrestres. Ele tem aí uma série de histórias que ele conta de feitos heróicos dele em outros países quando ele fazia parte do serviço secreto, porque supostamente ele foi um major da FSB, o Serviço Federal de Segurança, e da GRU, o Departamento Central de Inteligência. Porém, a gente tem aqui uma investigação que fez um dossiê a respeito da vida dele, a respeito do passado dele e tudo mais, e descobriu que, na verdade, as coisas não parecem ser bem assim. Por quê? Porque essa investigação entrou em contato com o Centro de Relações Públicas da FSB, que disse, olha, a gente não conhece nenhum tal de General Malevany aqui. E o General Malevany, que afirma ter recebido uma certa medalha, na verdade essa medalha não existe, tá? A gente não concede nenhuma medalha do gênero. Essa medalha que o Malevany diz ter recebido da FSB não é uma medalha real. E fazendo uma pesquisa ainda nas fotos em que o Malevany aparece trajando uma medalha, a gente descobre que uma medalha igualzinha, inclusive com o mesmo nome da que ele afirma ter recebido, é vendida na internet como sendo uma medalha falsa, como sendo uma medalha que não possui nenhum respaldo, nenhum lastro na organização que teria concedido a medalha. Eles também entraram em contato com a GRU. A GRU afirmou não reconhecer o Malevany como nenhum tipo de ex-general, mas que eles lembram de um indivíduo que tinha um sobrenome parecido, eles não garantiram que fosse o mesmo, que estava usando o título de general. E eles foram enquadrando esse cara, estavam prestes a incriminar esse indivíduo, e esse indivíduo acabou por concordar em jamais se apresentar como general,
e de certa forma topou em meio que fazer um agrado, fazer algum tipo de suborno para os caras pegarem leve com ele. Basicamente foi isso. De acordo com a matéria, é dito até inclusive que eles estavam prestes, eu até pedi para traduzir, para entender se isso era uma expressão, que exatamente, a dar um murro na cara do Malevani por causa disso, mas o Malevani então acabou prometendo jamais se apresentar como oficial da GRU e fez ali algum tipo de favor para que ele não fosse nem incriminado e nem submetido a qualquer outro tipo de punição que eles tinham estipulado. Eles também descobriram, isso nem é tão relevante, que o Malevani também tem um passado criminal. Em 1982, ele foi condenado a 10 anos de liberdade condicional por apropriação de propriedade do Estado e abuso de uma posição oficial. Posição oficial essa que ele inclusive perdeu por causa dessa condenação. Em 98, ele foi processado também por apropriação indevida de 9.045 rublos, que dá mais ou menos 150 dólares. Então isso coloca claro que o Malevani seria uma testemunha bastante suspeita, tá certo? Porque ele diz que ele é muita coisa, mas uma investigação no passado dele mostra que ele não parece ser nem 10% do que ele afirma ser. Aí a gente tem essa matéria aqui, que supostamente traz algumas testemunhas, entre eles o próprio Valeri, que a gente já falou, e também, deixa eu até procurar aqui, o próprio Vladimir Podreshetnikov. Agora a questão é que o Vladimir aqui, ele é mencionado como uma criança de 10 anos. A gente já viu que isso é mentira. O Vladimir, ele não era uma criança de 10 anos na época. Na reportagem de TV, ele se apresentou como sendo um geólogo, mas na vida real, ele era propriamente um eletricista. Ele era adulto, não era eletricista com 10 anos de idade, e, portanto, ele não era esse garoto e muito menos também era um geólogo. E a gente tem em 2007 uma matéria de um cara chamado Roman Yanchenko, todas as matérias estão aqui, que procurou checar a autenticidade da lenda buscando por testemunhas. Então, o jornalista então se encontrou com um cara chamado Nikolai Garbanov, que supostamente também teria relação com o ato de encontrar o sarcófago na época, mas ele confirmou que ele jamais encontrou qualquer sarcófago nos 33 anos que ele trabalhou lá. Uma matéria de 2021, por outro lado, procurou testemunhas para investigar essa lenda depois que ela recebeu uma carta de uma pessoa dizendo que esse cara sabia onde o laboratório no qual a princesa foi estudada ficava, e ela foi até esse local, mas descobriu que na verdade não era laboratório nenhum e nem tinha sido laboratório nenhum. Ali era um centro comercial com restaurante, escritório de advocacia, lojas. Ninguém lá lembra de um laboratório soviético e dizem ter entrado em contato com essa história pela primeira vez. A jornalista supôs então que o sarcófago pudesse ter sido levado para o porão da Casa de Oficiais. Casa de Oficiais foi uma tradução livre que eu fiz desse nome em russo aqui, tá? Se alguém tiver um nome melhor para esse termo aqui, por favor apresente, porque é basicamente isso. O nome em russo corresponde a isso aqui. Mas ela foi informada pelas pessoas que trabalhavam lá que não, jamais teve nenhum laboratório na região. A gente tem outros dois moradores que não são moradores aleatórios, tá? A Helena trabalhava na mina em 69 e o Victor transportava carvão em 69 também. Disseram que eles jamais presenciaram a extração do sarcófago, isso parece muito uma lenda que foi criada depois. A pesquisa do Kuzbas também procurou os arquivos do jornal, o jornal local que teria publicado a respeito do caso lá em 69. A tradução do jornal seria Vida Nova, o nome do jornal. Esse jornal era publicado 3 vezes por semana e eram feitas 3.800 cópias. Só que para o ano de 1969 não tinha qualquer notícia a respeito do achado. Eles procuraram em todas as edições e nenhuma edição estava faltando. Não é como se a edição número X tivesse sumido misteriosamente dos arquivos porque a KGB sumiu com essa edição. Não, estava tudo lá e não tinha nada faltando. Não tinha nenhum sinal suspeito, não tinha nada indicando que esse evento de fato aconteceu. A matéria de Oleg também afirma que os militares voltaram de fato em 73 para realizar essas buscas nas margens e tudo mais, mas menciona que a busca é feita nas ilhas e margens do lago Bolshoi Bertikul. Só que acontece que esse dito lago não possui nenhuma ilha, tá? É óbvio que ele tem margem assim como todo lago. De fato, as pessoas fizeram pesquisas arqueológicas, o comandante dessas pesquisas chamava-se Vladimir Bobrov, e Bobrov publicou depois um resumo, os detalhes das escavações, de como elas ocorreram, e não tem nenhuma menção de sarcófago, de nenhum achado extraordinário, tá? São sítios do Neolítico, da Idade do Bronze e da Idade do Ferro. Jamais nenhuma menção a nenhum sarcófago. Esse cientista foi contatado pela matéria da Kuzbas e o cientista classificou isso como um boato jornalístico. Falou, olha, não, a gente não escavou nada em 73 relacionado ao sarcófago,
a gente não foi para lá por causa de nenhum sarcófago achado em 69. Um outro cientista que foi entrevistado conduziu pesquisas nas proximidades ali da região dos anos 50 e 60 e também confirma que isso não ocorreu. Porém, como eu disse, essa história tem se mostrado bastante popular e a população, de certa forma, ganha com isso. A gente tem um cara chamado Mikhail Volkov, que é chefe do departamento de cultura lá de Tsusk, que afirmou que a princesa foi escolhida como uma marca turística da região, porque inúmeros visitantes chegam procurando aprender mais a respeito do assunto. Tanto é que a gente tem, como eu disse, uma placa memorial a respeito disso. Muita gente fala, olha, tem até uma placa dizendo que a princesa foi encontrada aqui. Mentira, a placa não diz isso. É só você fazer um OCR, você vai ver que a placa diz que nas proximidades, não longe daqui, na vila, esse sarcófago foi encontrado. Isso aqui não é nenhum tipo de marco do sítio arqueológico onde a princesa foi encontrada. Não, é como você chegar em Sobral e lá ter uma plaquinha. Olha, não muito longe daqui, há mais de 100 anos, foi feito um experimento que confirmava e dava sustentação à teoria da relatividade. Sim, de fato, aconteceu, mas a plaquinha não marca o local exato em que o experimento aconteceu. A marquinha é só um memorial, como tem em qualquer outra cidade que tenha qualquer tipo de coisa relevante. Então, claro, mais uma vez, é muito conveniente você dizer que qualquer testemunha que eu falei agora é paga pelo governo, está mentindo, e que as testemunhas honestas morreram e que as evidências foram destruídas. Mas você precisa demonstrar que isso aconteceu de algum jeito. Você não pode usar essa desculpa porque isso serve para tornar qualquer história não falseável. E mais uma vez, uma história não falseável não tem nenhum mérito em não ter sido falseada. É a mesma coisa que eu disser, e o que eu vou dizer agora é verdade, eu nunca perdi uma luta para o Mike Tyson. Sim, eu nunca perdi uma luta pro Mike Tyson. Ah, legal, você desceu a porrada no Mike Tyson então? Não, eu nunca lutei com o Mike Tyson na vida. Não tem mérito nenhum nisso. Você também nunca lutou com o Mike Tyson na vida, eu acho, e, portanto, você realmente nunca perdeu uma luta dele. Mas o mérito tá quando você tem uma teoria, ou quando você luta propriamente, você tem uma chance de perder. Então, uma teoria, para ela poder ser válida, ela precisa, de alguma medida, ser falseável. Quando você usa essa desculpa, você imediatamente deixa ela de ser falseável. Ou seja, não tem nenhuma evidência de que ela seja verdade, mas tem testemunhas dizendo que ela não é verdade. Por outro lado, tem pessoas na cidade que lembram da história, mas as pessoas não lembram da história como se elas tivessem visto o sarcófago. Elas lembram da história como se as pessoas tivessem falado sobre essa história no passado. E sim, as pessoas falaram em 2002, quando essa matéria foi publicada pela primeira vez no jornal. Tem precedentes ficcionais no mundo real, por caso? Sim. Acho que você percebeu que isso parece bastante com a história da Branca de Neve, é verdade, por causa do caixão de vidro, quando ela estava desmaiada. Tem uma história russa bem parecida, que também envolve um espelho mágico, envolve 7 cavaleiros, e envolve uma princesa que morre quando ela come uma maçã envenenada, e é mantida também num caixão de cristal. E a gente tem um precedente na vida real. A gente tem um monge chamado Stefano Infessura, ele é mencionado aqui nesse artigo, que reporta no século XV, esse monge ele é posterior, ele não é do século XV, mas ele reporta no século XV que um sarcófago foi descoberto com uma garota bastante preservada. Essa garota estava num vestido e ela estava imersa em fluidos. O sarcófago ficou em exposição, e então o corpo começou a ficar preto até que foi enterrado, e até hoje a gente não sabe onde esse corpo foi parar. Provavelmente era uma múmia romana, talvez a única das 2 múmias romanas que nós conhecemos. A gente tem uma das múmias, que é descrita inclusive nesse artigo. Esse é um artigo sobre essa segunda múmia romana. E a gente tem essa primeira múmia romana descrita então pelo monge, mas que a gente simplesmente não sabe onde foi parar. Então tá aqui. Aqui a gente tem um artigo. Então nesse caso a múmia não teria 800 milhões de anos. Seria uma múmia romana muito mais recente. E a gente tem uma múmia real, de 1993, que foi batizada de Donzela do Gelo Siberiana, ou de Princesa de Ukok. É uma mulher que faleceu e foi mumificada no século V a.C., foi achada num caixão de madeira, com um adereço bem exagerado no cabelo, com alguns cavalos. A mulher tinha entre 20 e 30 anos, provavelmente morreu por causa de câncer de mama, tinha algumas tatuagens no ombro, você pode pesquisar depois, é um desenho muito legal inclusive, e foi enterrada usando roupas bastante delicadas. Ela, claro, foi encontrada como uma múmia, tá? Isso aqui é uma múmia, isso aqui não é nenhum tipo de preservação inesperada, mas na época também
as pessoas começaram a supor que ela poderia ser a progenitora do povo Altai, um grupo étnico de indígenas na Sibéria, então como se eles tivessem encontrado a mãe desse povo. Mas foram feitas análises de DNA e verificaram que tem grandes diferenças entre o DNA médio assim, desse povo e propriamente essa múmia. Então não tem nenhuma prova de que a princesa tenha sido de fato inspirada nesses eventos, mas é possível que eles tenham servido de base. A única coisa é que o autor aqui da história deixou passar algumas coisinhas. A principal delas é a questão do teste de DNA, né? Porque em 1969 não era tão simples assim você fazer um teste de DNA desse tipo. Essas análises de DNA foram inventadas, se tornaram populares algumas décadas depois. Em 69 isso provavelmente não teria acontecido. Além de que 100% de identificação do DNA do povo russo parece uma coisa bastante fantasiosa. A gente não tem nada que a gente chama de o DNA do povo russo, não tem o DNA perfeito do homem russo. Não existe ninguém que, esse cara aqui é 100% russo, esse é o DNA do povo russo. Não existe. A gente tem esse DNA é compartilhado por boa parte da população, esses genes específicos são compartilhados por boa parte da população russa, portanto, a gente pode analisar o DNA de uma pessoa e dizer que a pessoa tem DNA russo, mas não existe nada como o russo perfeito, tá? Isso, assim como nenhuma nacionalidade, não existe. A gente não tem uma sequência de DNA correspondente a isso. Mas e as fotos? Tem um monte de fotos. Se você pesquisar esse nome aqui no Google, você vai achar uma shitload de foto dessas imagens. Só que elas não mostram propriamente o que a gente está esperando, tá? A primeira delas, que seria a mulher, na verdade, é a Branca de Neve. A atriz Sarah Patterson interpretando a Branca de Neve num filme chamado Snow White, Branca de Neve, de 1987. Outra foto semelhante é de um filme alemão chamado Schneewittchen. Os alemães gostam de ser dramáticos nos nomes, de 2009. Também significa Branca de Neve, essa imagem aqui. Mais uma vez, a gente tem a Branca de Neve de Once Upon a Time, que também aparece como sendo a dita mulher de 800 milhões de anos, mas são apenas atrizes interpretando a Branca de Neve. Outra imagem, conforme está aqui, seria usada para mostrar a princesa, na verdade é de Tomb Raider. Você pode ver aqui, está escrito aqui, Tomb Raider. Propriamente, essa imagem aqui. Descendo mais, a gente tem uma imagem então do que de fato finalmente temos uma múmia de verdade, mas é a Bela de Xiaohui, é uma múmia que foi descoberta em 2003 na China e portanto não tem nada a ver com o nosso caso. Outra foto mostrando uma mulher deitada em um sarcófago, na verdade é uma dramatização. Sim, é para ilustrar o caso, talvez eu até use isso aqui na minha miniatura, mas não é a mulher de verdade. Isso aqui é uma atriz, isso aqui é uma computação gráfica, um modelo para ilustrar como que isso aconteceu. Aí a gente tem essa imagem, eu não achei a origem da imagem, mas isso aqui parece muito mais uma exibição, um boneco de cera, alguma coisa do gênero, do que propriamente uma múmia. A gente tem uma imagem do sarcófago, mas que na verdade é de um sarcófago do século IV a.C., do reino de Bósforo. E a gente tem essas imagens aqui. Isso aqui não é sarcófago, isso aqui na verdade é um local chamado Montanha da Morte, ou Monte Votovara, na Rússia, em que nós temos aí de fato várias pedras que parecem megalíticas propriamente, parecem ter sido cortadas em um formato bastante não muito usual, mas é isso, não tem nada a ver com a história. Conclusões. A história da Princesa Tsuski tem todas as características de uma história fabricada e nenhuma característica de uma história real. Ela não tem evidências contemporâneas ou testemunhas do ocorrido. Na verdade, ela parece ter surgido em 2002, quando o Oleg publicou a matéria, trazendo várias informações incorretas e a matéria afirmava que tinham notícias de jornal da época, só que essas notícias não são encontradas quando é feita uma pesquisa nos arquivos. Várias pessoas lembram da história, o que é óbvio, porque a história foi popular nos anos 2000, mas os habitantes não lembram do sarcófago em 69, e isso seria o que poderia nos ajudar a testar a veracidade da história. Inclusive, as pessoas envolvidas na suposta extração também negam ter participado. Não tem indícios de que o achado tenha ido parar nos jornais, eu já falei isso, e as fotografias são tiradas de contexto. Valeu por você que assistiu, a gente se vê. Falou!